Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico. Depois de uma semana, a gente retorna para mais uma aula de assuntos filosóficos no qual nós vamos filosofar, vamos adquirir o conhecimento necessário, adquirir a sabedoria e, de fato, é um prazer tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e sejam todos e todas bem-vindas, tá? Para mais esse momento. Eu espero que vocês estejam de fato muito bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês, tá bom? E vocês sabem, né? Estudar é sempre uma oportunidade muito importante, é sempre uma alegria. Por que alegria? Porque a gente adquire o conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a aquisição do conhecimento. O conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, ter uma nova visão da vida, da sociedade e, portanto, a gente vai, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirir, nós vamos nos tornando mais sábios, mais inteligentes, pessoas mais capazes para viver uma vida intensa, uma vida que de fato tenha sentido, uma vida sobretudo, de alegria e felicidade. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Viver bem, viver contente, viver feliz com as pessoas com as quais a gente convive, certo? E o conhecimento, como eu sempre digo para vocês, ele transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, né? O mundo de fato precisa de transformações, lógico que para melhor, tá? Nesses tempos agora nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difícil mesmo, mas a gente precisa cultivar cada vez mais a esperança, cultivar a coragem, o entusiasmo, o vigor, a motivação para nós vivermos cada dia da nossa vida, realizar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas. E eu digo mais para vocês, como sempre digo e enfatizo, né? Precisamos cada vez mais ter a intimidade com Deus, a vida de oração, porque Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá, sobretudo, a nossa vida. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade de estudar, tá? Estudar nesses tempos que nós estamos atravessando, vamos pensar assim, estudar é um privilégio, porque felizmente muita gente não tem nem educação e nesse momento não está tendo acesso à educação. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, mesmo à distância, mas graças a Deus nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, nós estamos conseguindo estudar, tá? Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela nossa família, pela a vida da escola, a vida da direção, de todas as pessoas que apoiam esse trabalho, certo? Alunos, meus queridos e minhas queridas, mantenham a firmeza, mantenham o foco nos estudos. Sei que são momentos difíceis, né? Momento às vezes talvez de desânimo, momento de tristeza, mas não perca a esperança. Como já disse, confie em Deus, Deus é a nossa força maior, tá? Cultive sempre a vida de espiritualidade, que isso é muito importante, nos fortalece na caminhada, certo? E eu desejo
a todas as mães, né? Estamos vivendo uma semana importante, onde a gente vai refletir e pensar sobre as mulheres. Nós estamos refletindo, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e desejo a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as mulheres minhas alunas, as mulheres mãe de alunos, de alunas, as mulheres da direção da escola, Dona Regiane, Dona Elieide, e todas as mulheres que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus nosso Pai, Deus nosso Criador, abençoe todas vocês. Que vocês, já digo que vocês são mulheres guerreiras, tá? E parabéns para vocês, muita felicidade, acima de tudo, saúde, coragem, persistência, não desanime por nada. E assim como eu falei para os alunos, eu vou falar para vocês: mantenha a vida de espiritualidade, a vida em Deus, tá? A vida em Deus, que Deus é a nossa força maior, Ele faz a gente superar todas as dificuldades que a gente possa ter. E meus sinceros votos de prosperidade, de felicidade, de saúde, de alegria, de vida longa. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço do professor Denilson. E aos meus alunos, vamos focar nessa aula. Coragem, entusiasmo, assista a videoaula até o final e empenhados, atenciosos, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. Desde já eu agradeço aos alunos que estão interagindo comigo, isso é muito importante, o professor fica feliz. Então, vamos à nossa aula. Então, alunos, acompanhem aí nosso assunto, olhar filosófico, ou olhar de filósofo, ok? Acompanhe aí esse assunto na página 20 aí do seu material didático, seu material de estudos, certo? E seja bem-vindo de fato, tá bom? Acompanhe aí essa aula com atenção. Alunos queridos, sempre faço a revisão com vocês antes de nós começarmos o próximo assunto. Depois de uma semana, é importante nós revisarmos sobretudo as ideias principais do assunto anterior, certo? Então, de uma forma muito rápida, mas também com bastante atenção, vamos revisar o assunto da aula anterior, algumas ideias importantes que a gente não pode esquecer. Você sabe muito bem que precisa compreender bem todos os conteúdos, ok, alunos? Então, acompanhe aí com muita atenção. O nosso assunto da aula anterior foi admirar e filosofar sobre a beleza, tá? Vocês percebem que os filósofos estão sempre preocupados em admirar, em questionar, em estudar as coisas que estão ao nosso redor, sobretudo a natureza. Então, nós tivemos essa aula na perspectiva de entender o que a natureza pode nos oferecer, o que a natureza tem de bom, que a gente pode aprender, tirar bastante proveito de tudo aquilo que a natureza pode nos oferecer, certo? E diz o seguinte o texto: a admiração do ser humano pela natureza durante séculos não resultou apenas em obtenção de recursos para sua sobrevivência, mas
também numa produção de conhecimento. No decorrer do tempo, a arte e o pensamento tiveram a natureza como tema constante. Então, vocês percebem aí que a natureza ela não serve só para nós tirarmos nosso sustento, a nossa sobrevivência, mas também é tema, é assunto de pesquisa, é assunto de, de aprofundar tudo aquilo que existe na natureza, de estudar, de pensar, de pesquisar. Então, e a partir dessa admiração, desse estudo em relação à natureza, o ser humano aprendeu muita coisa que hoje serve de assunto para a produção de conhecimento, sobretudo em relação à arte, mas não só em relação à arte, em relação a todas as outras áreas do saber, como a música. Tem muitas músicas que falam sobre a natureza, sobre a moda, sobre a ciência mesmo, a biologia e assim por diante. Então, a natureza, alunos, tem muito a nos oferecer e nos já ofereceu bastante coisas, né? O ser humano já descobriu muitas coisas sobre a natureza e continua descobrindo coisas que existem na natureza, coisas maravilhosas, coisas belas. E vocês sabem muito bem que a natureza oferece também muito recursos na área medicinal. Então, da natureza o homem tira também elementos, coisas, remédio mesmo para curar algumas doenças e assim por diante. Ok, alunos? Vamos avançando. Os animais, por exemplo, serviram de inspiração para a pintura, histórias e diversas manifestações das culturas dos povos. Entre elas destacam-se as fábulas, pequenas histórias educativas que se utilizam de animais para representar e avaliar os comportamentos humanos. Então, mais um exemplo aí, mais um elemento importante que o homem se utiliza para se inspirar, tudo em relação à arte, às histórias. A gente tem muitas histórias, historinhas, acredito. Você, aluno que gosta de ler, bastante historinhas que tem sempre uma mensagem boa, uma mensagem positiva para nós, tá? Sabendo disso, observe as fotografias, né, de animais que vocês viram aí. Muitos alunos até fizeram as atividades. Parabéns, meus alunos, você que realmente está compreendendo, está fazendo bem as atividades do livro, do caderno, está mandando para o professor. Fico muito feliz. E devo dizer o seguinte: muitos alunos escreveram muito bem. Por que escolheu aquele animal, né? E deu uma boa justificativa. Parabéns a esses alunos. Então, o que as imagens elas nos dizem? Elas representam um convite para iniciar uma interessante reflexão sobre algo que desperta a admiração humana, a beleza. Então, como já foi dito, e está sempre enfatizando, que diante da natureza, que de modo geral é uma obra de arte muito linda, muito perfeita, que vamos pensar assim, que Deus criou com muito carinho, com muito amor e deixou para nós humanos admirar, contemplar, tirar o conhecimento, tirar o sustento, tirar até a medicina, tirar o remédio que nos cura de algumas doenças e ferimentos. Então veja o quanto a natureza tem a nos oferecer. Então, e do ponto de vista da filosofia, de fato é isso mesmo. A beleza, ela desperta a nossa admiração. A gente fica contemplando a beleza, vendo o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é linda, e quanto ela nos faz bem, e o quanto ela pode nos oferecer coisas boas para a nossa sobrevivência e para a nossa vida. Então, veja o quanto a natureza ela é importante, é bonita, é maravilhosa, e com isso tem-se uma mensagem importante. Nós devemos preservar, cuidar da natureza, desse bem tão
tão bom, tão importante para a nossa vida, tá? Então é sempre bom a gente compreender bem, e a compreensão, o valor que a gente vai estabelecer à natureza, parte da admiração e do respeito que a gente tem dela, ok? Beleza, vamos avançando. E depois nós vimos aí uma historinha muito boa, né? Como eu falei para vocês, o ser humano tem a natureza como inspiração, como um tema, um elemento importante de onde o homem tira suas histórias, suas fábulas, tira tantas coisas boas que servem para o nosso crescimento humano, nosso crescimento quanto pessoas que gosta, que admira, que ama a natureza. E nós vimos a história da coruja e da águia, né? Uma história muito conhecida, muito boa, nos traz aí um aprendizado sobre como a gente percebe as coisas, como a gente entende as coisas, sobretudo do ponto de vista da beleza, né? Da beleza. Acredito que agora você tem mais condições, está com mais condições de fato de entender, compreender o que é o belo, né? O que é o belo. De repente, para você, o belo, você pode comentar comigo, e muitos alunos estão comentando, dizer assim: professor, eu pensava que o belo, a beleza, fosse só aquilo que agradasse os meus olhos. É isso, mas é muito mais do que isso, né? A beleza, a gente pode entender a beleza como um valor, e já que é um valor, a gente tem que cuidar, tem que respeitar, certo? Então veja aí o quanto essas histórias nos ensinam a mudar, a rever a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar as coisas, até a nossa maneira de julgar. Na verdade, esses estudos, aula de filosofia, essas reflexões servem para ampliar a nossa visão sobre as coisas, tá? E às vezes até mesmo tirar aquela visão errada que nós tínhamos e colocar uma visão mais verdadeira, mais certa, ok? E vamos rever de novo essa historinha que de fato ela é muito boa e tem muito a nos ensinar. A historinha diz o seguinte: a coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Tá? Então, a gente percebe aí que viviam em conflitos. Tá? Isso tem a ver com a nossa vida também, não é verdade? De vez em quando, você, eu, todos nós, a gente tem os nossos conflitos, as briguinhas com a nossa família, com nossos colegas, né? Isso acontece. Os conflitos, a gente pode dizer que fazem parte da vida, mas a gente tem que fazer de tudo para não viver em conflito, viver em paz. Então, a coruja e a águia perceberam que elas estavam vivendo conflito e entraram num consenso. Entraram num consenso e dizer: olha, isso que nós estamos vivendo não está certo, a gente está vivendo em conflito, a gente não está se entendendo. Vamos estabelecer um acordo, vamos estabelecer a paz. E a história continua dizendo o seguinte: basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Tá? Olha a conversa, o diálogo que tem entre as duas. Vamos prestar muita atenção nesses detalhes, certo? Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Então, te percebe aí que tanto a coruja quanto a águia elas querem a paz. Elas querem a harmonia. Elas querem viver tranquilas, tá? Porque de fato ninguém quer viver uma vida de conflito, uma vida até de violência às vezes, a vida a ausência de paz é terrível numa família, numa sociedade onde as pessoas vivem. Então a gente tem que de fato procurar viver em paz, viver a tranquilidade, viver a harmonia, tá? Então todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer viver tranquilamente, que todo mundo quer ter união, quer ter harmonia na sua convivência, nas relações, e a gente precisa fazer de tudo para viver essa harmonia, essa paz que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer, não é verdade? Eu acredito que você sonhe
e desejo parabéns para quem já vive uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de harmonia, sobretudo na sua casa, onde você mora, com quem você se relaciona, ok? E vamos continuar com a nossa pequena historinha que ela tem muito a nos ensinar. Continuando a história, diz o seguinte: nesse caso, combinemos isso, de agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Um acordo, né? Estabelecer um acordo. Muito bem, mas como posso distinguir teus filhotes? Uma pergunta importante, né? Uma pergunta, né? É como a gente pode dizer, o que é a paz? O que é a harmonia? Como é que a gente percebe as coisas? Como a gente entende as coisas? Uma pergunta importante. Como é que você distingue o belo do feio, tá? O mal do bem? Como é que a gente pode pensar dessa forma? Veja que são perguntas que fazem a gente pensar e refletir profundamente. Continua o texto que diz o seguinte: coisa fácil, sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos, de corpo alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Olha a visão da coruja, né? A percepção que ela tem em relação aos filhos, né? São lindos, cheios de uma graça especial, é tão bonito que não existe nada igual. Essa é a visão dela, essa é a visão, a percepção dela, essa é a visão de belo, de bonito, certo? Você também, como eu já enfatizei, você também tem a sua visão, a sua percepção de beleza, de bonito e assim por diante, certo? Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho de 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto, tá? Agora a águia está em ação. Perceba aí como a história vai acontecendo. Horríveis bichos, a visão da águia, tá? A águia viu aqueles bichos, achou horrível, feio, né? A visão dela, a percepção dela, tá? Como ela vê a beleza, vê aquilo que é bonito de fato. Ela disse: vê-se logo que não são os filhos da coruja, porque a coruja havia dito para ela que os filhos dela eram coisa maravilhosos, lindos, né? Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram os teus filhos, aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Olha só, olha aí que às vezes, alunos, o nosso conceito, o nosso modo de ver as coisas, sobretudo em relação ao belo, pode nos levar a um grande engano, né? Um grande engano. E veja aí que a partir de uma visão, a partir de uma percepção, a gente pode cometer erros, até muitas vezes falar algumas coisas inadequadas, na verdade, tudo por conta de uma visão, de uma percepção que nós temos, tá, em relação às coisas. Por isso que os estudos, os conteúdos, tá, eles são muito importantes para a nossa vida, porque eles fazem a gente compreender e ter uma outra visão das coisas, da realidade e de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Por isso que se diz, quanto mais estudo, quanto mais a gente foca nos estudos, quanto mais a gente aprende, melhor será a nossa visão, a nossa percepção de compreender e entender o mundo. E dessa forma, a gente compreendendo, conhecendo cada vez mais, a gente vai, de certa forma, eliminando os enganos na vida da gente. Nós vamos
deixando aquela visão errada, aquele modo de ver e de julgar as coisas erradas e se apropriando de uma visão mais verdadeira, mais real, certo? Então, aí tá a historinha que tem muitos a ensinar, muita a refletir. E a moral da história é o seguinte, como você já bem sabe, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, tá? Isso, como já falei, tudo parte de uma visão, de uma percepção que a gente tem de bonito e de belo, certo? E na filosofia, nos estudos, a gente amplia nossa visão, melhora nosso modo de ver e também a gente deixa de lado aquelas visões, aquele modo de ver, de julgar, de compreender as coisas erradas. Então, a gente deixa de lado para aderir, para aceitar outra visão de como julgar, de como entender as coisas. Sempre, antes de qualquer coisa, de qualquer julgamento, antes de proferir qualquer coisa, a gente tem que fazer o quê? O que a gente aprendeu já na filosofia, alunos? A gente tem que parar, pensar, raciocinar, refletir sobre aquilo e estudar para depois a gente proferir, expressar um juízo de valor, um conceito e assim por diante. Lembrando sempre que estudo da filosofia nos chama a gente a pensar, a refletir profundamente. Certo, alunos? Acredito que essa história ficou bem explorada aí para vocês entenderem bem essa questão, ok? Olhar de filósofo, nosso assunto de hoje. O filósofo Tomás de Aquino nasceu na Itália em 1225. Ele refletiu sobre várias questões importantes e uma delas era: o que faz algo ser belo? Continuando, de certa forma, essa questão do belo, essa questão do bonito, né? Do bonito, sobre o belo. E Tomás diz o seguinte: Tomás concluiu que as coisas eram belas. Vejam bem, turma querida, muita atenção para isso aqui, tá bom? A questão da beleza, a questão do bonito, a questão do belo mesmo em si, na visão de Tomás de Aquino, para você nunca mais esquecer. Na visão de Tomás de Aquino, as coisas eram consideradas belas se tivesse três características importantes: fossem completas, proporcionais e claras. Logo a beleza de algo ficaria comprometida se lhe faltasse alguma parte. Suas partes não fossem proporcionais entre si. Não pudéssemos entender claramente de que se tratava. Ok? Está bem clara essa ideia. Então tá aí Tomás de Aquino para vocês perceberem, verem a figura dele, conhecerem um pouco ele, e tá aí também no material de vocês. E aí, o que vocês me dizem na visão de Tomás de Aquino? Essa obra, a gente pode dizer que ela é bela, é bonita na visão dele? Não, porque não está completa, está desproporcional, não é verdade? Belo, aqui a gente vai falar um pouco do belo, da beleza na visão de alguns filósofos, tá bom? Vamos ampliar a nossa visão. Para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Os filósofos clássicos, o classicismo, deduz regras para o fazer artístico a partir do belo, ideal, fundando a estética normativa. Lembrando que a estética, alunos, é uma área da filosofia que trata da beleza, tá? Uma área muito bonita que a gente ainda vai aprofundar sobre isso. Na Idade Média, com Santo Agostinho, a beleza é o esplendor da harmonia e a unidade é a forma de toda a beleza. A unidade pode trazer partes feias e belas, na visão de Agostinho. Você sabe que na filosofia a gente está sempre fundamentado, o nosso assunto, a nossa reflexão a partir de um pensador, de um filósofo, tá? Nossa reflexão está sempre fundamentada numa ideia de um filósofo muito importante, muito conhecido para a história da filosofia. E aí também tem a ideia de São Tomás de Aquino, que é o nosso
mesmo Tomás de Aquino que nós estamos estudando na aula de hoje, certo? Ele diz o seguinte: a beleza é aquilo que agrada a visão, então, aquilo que agrada os olhos, né? E requer integridade, harmonia e clareza. Então, tem que ser completa, tem que ser clara, tem que ter clareza, tem que ter harmonia, certo? Só para reforçar a ideia, essa ideia de Tomás de Aquino. A beleza e a feiura sempre estiveram entre as discussões presentes de todos os tempos, de todas as sociedades. A estética é um ramo da filosofia que se ocupa das questões tradicionalmente ligadas à arte, como belo, feio, gosto, os estilos e as teorias da criação e da percepção artística. Alunos, só para vocês entenderem e compreenderem que o belo, do ponto de vista da filosofia, na reflexão filosófica, é um assunto muito estudado e muito importante de ser estudado, tá? Porque aí, como já falei para vocês, a gente vai ter uma outra visão, até mesmo da moda, de bonito, de feio, de belo, e perceba que a filosofia, ela trata dessas questões, das questões estéticas, tá? Das questões estéticas relacionadas à nossa vida, certo? E acredito que deu para rever algumas ideias importantes que nós já estudamos e compreender também a ideia de Tomás de Aquino. Ok, alunos? Eu finalizo por aqui. Faço agora a atividade da página 20, da página 22, aliás. Faço essa atividade com tranquilidade, com atenção, e boa sorte para vocês. E para cá vocês vão responder as atividades em PDF que eu vou já enviar para vocês, certo? Muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson e até a próxima.